Nos próximos capítulos da novela A Viagem, Stella finalmente vai ao julgamento contra Ismael para conseguir a guarda de Bia. Porém, uma reviravolta chocante vai acontecer. Ismael arma contra Estelinha, deixando todos de boca aberta. Em uma conversa com Regina, Ismael revela toda a verdade, e Bia fica horrorizada. No dia do julgamento, Bia interrompe o tribunal. Parem! Minha mãe é inocente. Foi o Ismael. Ele é um bandido. Ismael é preso, e o juiz inocenta Stella. Tudo pode acontecer. Bia está passando pelo corredor quando escuta sua mãe conversando com o Dr. Alberto. Assustada, ela se esconde para ouvir a conversa. Stella, com a voz embargada, diz: Eu sei que não devia pensar assim, mas, e se ele conseguir a guarda da Bia? Ele sempre teve o dom de manipular, sempre soube como parecer o pai perfeito. E agora? Agora ela nem olha mais na minha cara. Dr. Alberto, calmo, responde: Stella, eu te pedi para confiar em mim, lembra? O jogo ainda não acabou. E o Ismael, ele não é tão esperto quanto pensa. Mas ele tá com a Bia. Ela acredita nele, e eu tô aqui sozinha. Parece que tudo que ele quer, ele consegue. Dr. Alberto se inclina levemente. Ele acha que tem o controle, mas esqueceu de um detalhe. E é justamente esse detalhe que vai mudar tudo. Stella ergue os olhos com esperança. Que detalhe? Dr. Alberto sorri de forma quase imperceptível. Ainda não é hora de revelar. Mas, quando chegar o momento, nem ele, nem a própria filha vão ter mais dúvidas de quem você é. O que eles não esperavam é que Bia estava escutando toda a conversa. Surpresa, ela diz para si mesma: Eles acham que sabem de tudo, que podem decidir por mim. Ela se vira, encara o vazio, tentando segurar as lágrimas. Dr. Alberto, com esse ar de sabichão, falando como se fosse meu pai e como se meu pai fosse um lixo. Como se ele não tivesse feito nada por mim. Ela aperta os punhos de raiva e sai andando, determinada. Não vou deixar isso acontecer. Não mesmo. A mamãe pode até virar a vítima, mas eu sei quem ela é nessa história. E o tal plano dele. Ela sorri com desprezo. Plano nenhum vai funcionar. Nem carta na manga. Eu vou estar do lado do meu pai até o fim. Logo, Bia vai até seu pai. Surpreso, ele pergunta: Bia, o que aconteceu? Você tá tremendo. Bia, furiosa. Eu ouvi a mamãe e o Dr. Alberto. Eles estavam armando alguma coisa, falando de mim como se eu fosse um objeto. Como se eu não tivesse escolha. Ismael caminha até ela. Calma, filha, respira. O que exatamente você ouviu? Bia, irritada. Ela tá desesperada. Acha que vai conseguir minha guarda. E o tal do Dr. Alberto, como ele fala. Como se fosse o dono da verdade. Disse que tem um detalhe que vai mudar tudo. Eles acham que você não tem chance. Que você é um manipulador. Ismael se aproxima, abaixa um pouco para ficar à altura dela. Manipulador? Foi isso que ela disse? Bia confirma. Não com essas palavras, mas foi o que ela quis dizer. Sim. Ismael sorri de leve. Seus olhos, por um segundo, brilham com algo difícil de definir. Sereno, ele diz: Sabe, Bia, às vezes, quem mais grita por justiça é quem tem mais a esconder. Bia o encara. Então, ela tá mentindo? Ismael desvia o olhar. Não posso dizer que ela esteja mentindo. Mas posso dizer que a verdade nem sempre é o que parece. O que isso quer dizer? Ismael volta a encará-la, o tom muda. O que quer dizer é que eu também tenho minha carta na manga. Bia arregala os olhos. Que carta? Ismael responde. Na hora certa, você vai ver. Espere. Bia recua um passo. Pela primeira vez, algo nela vacila. Ismael nota, mas finge não perceber. Após isso, Otávio se encontra com Alberto. Com os olhos arregalados, ele diz: Desculpa aparecer assim, mas a gente não pode perder mais tempo.
Alberto o observa com atenção, percebendo que há algo sério ali. Ele se senta lentamente. O que foi? Por que você tá com essa cara desde a audiência? Otávio responde. Eu fui atrás de umas coisas, uns documentos antigos, registros. Falei com gente que preferia esquecer o passado. E encontrei algo. Alberto, alarmado. Algo do Ismael? É isso? Otávio afirma. Sim. Algo que muda tudo. Com a voz baixa, quase um sussurro. Do que você tá falando? Otávio hesita. Passa a mão pelo rosto suado, como se o próprio peso do que descobriu o incomodasse. Ele então se inclina para frente e sussurra algo inaudível. Doutor Alberto fica imóvel por alguns segundos. Então, muito lentamente, seu queixo cai, os olhos se arregalam e a expiração falha. Meu Deus! Otávio apenas confirma com um leve movimento da cabeça. É? E tem provas. Doutor Alberto senta-se, atordoado. Isso muda tudo. Um silêncio pesado cai. Logo, Alberto passa a mão pela boca, como se quisesse apagar a própria expressão de choque. A Bia não sabe. Otávio, muito sério. E nem pode saber. Ainda não. Doutor Alberto engole seco. E a Estela? Ela sabe disso? Otávio suspira fundo. Ainda não. Mas ela vai saber quando for o momento certo. Se ela souber, isso muda tudo. Sussurrando para si mesmo, Alberto diz: o homem que ela enfrentou todos esses anos era pior do que ela imaginava. Otávio se levanta devagar, encarando Alberto. Agora você entende por que a gente não pode perder esse caso, não é? Alberto confirma. Agora eu entendo tudo. Logo, Ismael e Regina estão frente a frente. Regina, intrigada. Ela ainda acha que pode virar esse jogo? Ismael responde. Estela sempre acreditou que o certo ia vencer. Que ser boazinha resolveria tudo. Coitada. Com um sorriso no rosto. Ela nunca fez nada para você merecer isso. Firme, Ismael diz. E daí? Isso não importa. Agora, vou colocar ela na cadeia. Regina, assustada, mas contida. Então você tá falando sério? Ismael começa. Bom, já comecei a montar tudo. Vou apresentar provas de que ela recebeu um dinheiro ilegal anos atrás. Nada disso é verdade, mas, com os documentos certos, ninguém vai desconfiar. Regina, surpresa. Você vai forjar provas. Simples. Eu vou proteger o que é meu. E, para isso, Estela tem que ser pintada como uma criminosa. Ela vai perder a guarda da Bia. Definitivamente, Ismael, ríspido. Não vai perder só a guarda. Vai perder tudo. Liberdade, imagem, a filha. Quando a denúncia chegar, vai parecer que ela armou um esquema de desvio enquanto trabalhava no instituto. E quando começarem a investigar a fundo, bom, o estrago já vai ser feito. Não vai ter como ela pegar a guarda de volta até descobrirem que não é verdade. Bem vantajoso para mim. Logo, a audiência tá chegando. Numa mistura de choque e admiração. Você é frio, hein? Ismael fala. Não, tudo que eu faço é porque eu preciso. Ela escolheu a guerra. Agora vai conhecer a parte do jogo que ela não entende. Estela e Diná estão sentadas à mesa. As duas estão visivelmente cansadas, mas com uma energia diferente e um ar de esperança no ambiente. Estela, soltando um leve sorriso. Pela primeira vez eu sinto que a verdade está começando a aparecer. Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Diná, com carinho. Você passou por tanta coisa, minha irmã Estela, e continuou de pé. Isso já te faz a pessoa mais forte que eu conheço. Estela suspira. Eu quero paz. Quero criar a Bia com tranquilidade, sem esse medo constante, sem o Ismael me cercando por todos os lados. Diná, firme. E você vai conseguir. O Otávio é um dos melhores advogados que eu já vi. Ele é direto, discreto e não tem rabo preso com ninguém, confiante como se convencesse. Ainda mais,
ele é o jeito como ele demonstrou aquele argumento do Ismael na última audiência foi cirúrgico. Diná confirma, o Otávio vai tirar o Ismael da sua vida, Estela, de uma vez por todas. Esse processo vai ser uma virada de chave. Olhando para o nada, emocionada, às vezes eu fico com medo de acreditar demais, sabe? Que me frustrar de novo. Logo, Diná aconselha, você não tá sozinha e agora você tem um time de verdade do seu lado. O Ismael não vai te controlar. O pequeno silêncio continua, mas Estela não sabe o grande problemão que está vindo até ela. E o que é bom dura pouco. Estela entra ofegante no dia seguinte, com o envelope amassado na mão, o rosto tenso e os olhos cheios de lágrimas. Doutor Alberto, surpreso, Estela, o que aconteceu? Ela diz, entregando o envelope com as mãos trêmulas, leia, por favor. Me diz que isso é um erro, que alguém errou meu endereço, que isso não é comigo. Alberto pega o documento, começa a ler com atenção. Conforme avança, sua expressão muda. Ele fecha a pasta lentamente, sério e firme. Meu Deus, você está sendo acusada de corrupção passiva. Eles alegam que você recebeu dinheiro quando trabalhava no instituto. Estela, quase sem ar, eu nunca fiz isso, Alberto. Nunca. Eu nem saberia como esconder esse dinheiro. Eu nunca aceitei nada de ninguém. E outra, com esse tanto de dinheiro ia tá do jeito que eu tô hoje. Ela começa a andar de um lado para o outro, desorientada. O choro começa a vir mais forte. Alberto se aproxima tentando acalmá-la. Ei, respira, Estela, olha para mim. Isso é uma armadilha. Você não está sozinha nisso. Estela, chorando, eu sei. Eu achei que estava tudo indo para o lugar certo, que dessa vez eu ia conseguir proteger minha filha. Porque isso está acontecendo comigo. Ela desaba. Alberto segura ela pelos ombros, firme, chorando encostada nele, como se tivesse perdido tudo de uma vez. Alberto, com a voz baixa, sabe? Você está incomodando alguém muito perigoso e quando a verdade assusta, eles tentam calar. Mas Estela, escute bem o que eu vou te dizer agora. Você vai sair disso. Ele se afasta o suficiente para encará-la nos olhos. Otávio vai desmontar essa mentira e eu vou estar ao seu lado até o fim. Eles me cheiram com a pessoa errada. Em seguida, está sentada sozinha, refletindo sobre o seu pai e sua mãe, desenhando. Por um momento, ela fala sozinha em voz baixa. Não faz sentido. Nada faz sentido. Ela olha para o desenho por alguns segundos. Se a mãe for mesmo culpada, porque eu ainda sinto que tem algo de errado. O pai fala com tanta certeza, mas às vezes parece que ele já até sabe o final de tudo antes mesmo de acontecer. Ela olha para o lado, inquieta. E se eu estiver do lado errado? E se eu estiver contra minha mãe, na verdade for meu pai? Ah, mas não. Meu pai nunca seria um homem ruim. A minha mãe deve estar inventando tudo. Ismael com Regina. Aqueles documentos falsos, tudo passou pela minha mão. Agora é só esperar. Estela vai cair. Regina, rindo baixo, ela não vai levantar nunca mais depois disso. Bia surge no corredor. Ouviu tudo. Entra com o rosto em choque, mas a voz firme. Você fez isso? Ismael e Regina se viram surpresos. Se inventou tudo. Fez parecer que minha mãe é criminosa. Ismael, fingindo controle. Bia, calma. Isso é mais complicado do que você parece ter visto ou ouvido, mas não é isso. Bia responde, não é mentira. É sujo, é errado. Regina se aproxima agressiva. Quem você pensa que é para falar assim com o seu pai? Ismael intervém. Regina, não encosta nela. Regina para, frustrada. Bia encara os dois. Eu não vou contar para ninguém, se é isso que vocês estão com medo. Logo, Ismael e Regina se olham e ela se controlando. Eu ainda estou do seu lado, pai. Eu só quero isso, entender melhor, pensar com calma. Ismael relaxa um pouco, embora não totalmente convencido. É isso que eu quero, filha, que você entenda que tudo isso é por você, tirar sua mãe do caminho.
Bia, com olhar firme, mas a voz mansa, eu sei. Eu vou provar que tô com você. Logo, Bia está sozinha com olhar determinado. Você passou dos limites, pai. Mas agora eu vou jogar o seu jogo. Com toda certeza, mas a minha mãe vai ser inocentada e você vai para a cadeia. Logo, o juiz está na sala de audiência, sentado ao lado de Otávio, advogado de Estela. Estela está tensa, mas firme. Ismael não está presente na audiência. O juiz dando uma iniciativa. Iniciaremos agora a análise do pedido formal da guarda da menor Beatriz. Doutor Otávio, pode começar. Otávio, Excelência, venho em nome da minha cliente Estela, mãe biológica e responsável legal de Beatriz. Ela requer a manutenção da guarda plena e total da menor. Estela sempre cuidou da filha sozinha, enfrentando dificuldades extremas, assim como o abandono paterno do pai da menina. Juiz interrompe, sendo direto. Doutor, antes de avançarmos, é importante ressaltar e mencionar que recebemos documentos recentes, informações que indicam que a senhora Estela esteve envolvida em práticas fraudulentas no ano passado, possivelmente em golpes financeiros, falsidade ideológica e até apropriação indevida de bens. Estamos investigando isso com cautela. Mas uma intimação já foi feita e uma audiência já foi marcada. Como essa audiência se trata de outro assunto, procuramos deixar aqui claro que esses papéis estão interferindo na audiência contra Ismael pela guarda de Beatriz. Estela arregala os olhos em choque. Isso é mentira. Eu nunca. Otávio a corta. Excelência, esse documento surgiu de forma duvidosa. Já estamos investigando sua origem e autenticidade. Pedimos cautela. Tudo indica falsificação e má-fé da parte de quem a apresentou. O juiz continua. Mesmo assim, os fatos pesam e nesse momento a integridade da senhora Estela está sob suspeita. Otávio continua. Peço então que sejam ouvidas as testemunhas de Estela. O juiz, prossiga. Otávio acena. Quando Cidinha, uma senhora, entra. Boa tarde, Excelência. Eu conheço a senhora Estela desde menina e essa moça lutou para criar a filha sem a ajuda de ninguém. Esse tal de Ismael nunca apareceu e quando aparecia era para causar discórdia, transtorno. Era um lugar instável para aquela criança. Nem para saber se a menina estava viva. Agora que a Beatriz cresceu e tá uma moça, ele aparece com essa papelada e quer ser pai. Me desculpa, mas isso não cola. A Cidinha sai e entra Alberto. Bom, sou o doutor Alberto, médico da família há muitos anos. A senhora Estela nunca mediu esforços para cuidar da filha. Já a vi passar por noites no hospital sem sair do lado da menina. Conheço o histórico dela. Nunca houve nada que desabonasse sua conduta como mãe. O que estão tentando fazer aqui é apagar uma história inteira por causa de um rapaz, de uma papelada plantada que provavelmente foi o próprio ex-marido dela. O juiz observa pensativo, mas um pouco sério. Agradeço aos depoimentos, mas o peso dos documentos e a audiência de comprovação contrária ainda me obrigam a manter a posição cautelosa. Considerando o histórico apresentado, mesmo com os testemunhos, em nome da proteção menor, eu. A porta se abre com força e Beatriz entra gritando, por favor, espera. Todos se viram. Estela, surpresa, e o juiz franze a testa. Menina, isso é uma audiência e você não pode interromper dessa maneira. Beatriz diz, eu sei, mas eu preciso falar, é importante. Otávio olha para o juiz que consente com um leve gesto. Beatriz se posiciona, eu ouvi meu pai. Ele confessou. Ele forjou os documentos. Ele disse para Regina que ia fazer minha mãe parecer uma criminosa para ganhar a guarda. Disse que ela indo presa não teria mais nenhuma chance. Ele enganou todo mundo, inclusive a mim. Estela fica chocada e o juiz encara Beatriz. Eu acreditei nele. Eu achei que ele estava tentando me proteger, mas era tudo mentira. A minha mãe sempre esteve lá por mim. Sempre. Eu que fui a burra ou a mimada. Me perdoa, mãe. Estela se emociona com a sua filha e Otávio fala, Excelência, creio que agora temos o que precisávamos. O juiz pega os documentos novamente. Otávio aponta, uma seção aqui.
datas incompatíveis, assinaturas com traços diferentes, papéis enviados de um e-mail que nem existe. Tudo indica manipulação grosseira, assim como eu citaria na próxima audiência contra Stella. Juiz, analisando, de fato, incoerente. Diante do depoimento da menor, nas evidências apresentadas e da inconsistência dos documentos, este tribunal reconhece a inocência da senhora Stella. A guarda permanece com ela e que fique registrado que Ismael responderá criminalmente por falsa fraude processual, falsa acusação e será condenado ao pagamento retroativo da pensão desde o nascimento da menor. E aí, gostou do vídeo? Para saber mais, clique no vídeo que vai aparecer aí na tela. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela. Até logo!